Neste curso em vídeo gratuito, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre os conceitos de dinheiro inteligente para operar ações, criptomoedas, forex ou qualquer outro mercado financeiro. Ao final deste curso, você não só será capaz de operar corretamente com conceitos de dinheiro inteligente, como também aprenderá diversas técnicas que a maioria dos traders desconhece. Vamos começar falando sobre o que você pode esperar aprender neste curso. O primeiro ponto a ser abordado é, obviamente, o que são os conceitos de dinheiro inteligente, ou seja, o que é SMC? Para operar com conceitos de dinheiro inteligente, é fundamental ter um sólido entendimento do que eles representam. Em seguida, vamos explorar alguns conceitos muito importantes de estrutura de mercado. Aprenderemos sobre algo chamado mudança de caráter, ou CHHOCH, e também sobre algo chamado quebra de estrutura, ou BOS. Esses dois conceitos são muito importantes e fundamentais para quem deseja operar com conceitos de dinheiro inteligente. No capítulo 3, abordaremos outro conceito importante: níveis de preço fortes e fracos. Níveis de preço fortes e fracos são muito importantes para encontrar boas entradas e, consequentemente, realizar melhores operações. Em seguida, falaremos sobre oferta e demanda. Analisaremos os fundamentos da oferta e da demanda. Mas, ainda mais importante, veremos como você pode usar a oferta e a demanda em conjunto com conceitos de estrutura de mercado, como níveis de preço fortes e fracos, mudança de comportamento e quebra de estrutura. Pois é justamente ao combinar oferta e demanda com esses outros conceitos que você pode começar a melhorar suas negociações. No capítulo 5, abordaremos os gaps de valor justo, ou FVG. Este é um conceito muito importante para investidores experientes. E explicarei tudo o que você precisa saber de forma simples e passo a passo. Último, mas definitivamente não menos importante, falaremos sobre capturas de liquidez. Este é um dos meus conceitos favoritos e, ao dominá-lo, você poderá realizar melhores operações e evitar muitos sinais falsos. Muito bem, pessoal, então vamos começar dando uma olhada rápida no que são os conceitos de dinheiro inteligente, Smart Money Concepts, SMC. Em termos bem simples, os conceitos de dinheiro inteligente são estratégias de negociação usadas pelo dinheiro inteligente. E o que queremos dizer quando falamos de dinheiro inteligente? Bem, dinheiro inteligente é basicamente composto por profissionais financeiros experientes, como bancos como Goldman Sachs ou JP Morgan. Fundos de hedge como o Bridgewater, por exemplo. E é por isso que tenho esta imagem aqui. Muitos de vocês provavelmente o conhecem. Este aqui é Ray Dalio, o fundador do Bridgewater, que eu acredito ser o maior fundo de hedge do mundo. Então, Dalio e seu fundo de hedge são um ótimo exemplo de dinheiro inteligente. Mas também temos outros investidores institucionais, como fundos mútuos ou fundos de pensão, que definitivamente são considerados dinheiro inteligente. Mas agora, quais são algumas características importantes do dinheiro inteligente? Bem, em primeiro lugar, a característica mais importante é que o dinheiro inteligente possui grandes quantidades de capital. E, por ter muito dinheiro, é capaz de influenciar o mercado. Então, se nós, como investidores menores, conseguirmos entender como o dinheiro inteligente movimenta o mercado, podemos negociar na mesma direção que ele e, como resultado, obter mais lucro. Outra característica importante é que o dinheiro inteligente geralmente tem acesso a dados de mercado mais avançados e de análise mais sofisticadas. Em comparação com investidores individuais como você e eu, o dinheiro inteligente também costuma ter grandes equipes de analistas e traders altamente qualificados. E essa é, sem dúvida, mais uma grande vantagem. Muito bem, agora que temos uma compreensão básica do que é dinheiro inteligente e também dos conceitos relacionados, estamos prontos para começar a aprender sobre esses conceitos. A primeira coisa que precisamos aprender é algo chamado estrutura de mercado. Então, vamos começar analisando alguns conceitos básicos de estrutura de mercado. A estrutura de mercado é basicamente a análise de como o mercado se comportou no passado para prever como ele se comportará no futuro. E a primeira coisa que precisamos aprender aqui é que o mercado pode estar em 3 estados. O primeiro estado do mercado é a
Tendência de alta. Sabemos que o mercado está em tendência de alta se ele rompe consistentemente máximas mais altas e, ao mesmo tempo, registra mínimas mais altas. Então, se você observar aqui, podemos ver um exemplo de tendência de alta. O mercado está registrando máximas e mínimas consecutivas mais altas. Ponto. Enquanto o mercado continuar registrando máximas e mínimas mais altas, estamos em uma tendência de alta. Em breve, nos aprofundaremos na análise de tendências de alta. Mas por enquanto, isso é tudo o que você precisa saber. O próximo estado em que o mercado pode estar é uma tendência de baixa, que é basicamente o oposto de uma tendência de alta. Para que haja uma tendência de baixa, o mercado precisa romper consistentemente para mínimas mais baixas, enquanto ao mesmo tempo permanece acima das máximas. Aqui temos um exemplo de uma tendência de baixa. Como você pode ver, este mercado registra máximas consecutivas mais baixas, enquanto simultaneamente registra mínimas consecutivas mais baixas. O estado final em que um mercado pode estar é um mercado lateral. Ou, em outras palavras, uma faixa de negociação. Uma faixa de negociação é muito simples. É um mercado que se move lateralmente, sem uma tendência clara de alta ou baixa. Aqui temos um exemplo de um mercado lateral. Neste caso, podemos ver que as máximas e mínimas estão no mesmo nível. Mas um mercado lateral também pode se apresentar de forma semelhante a esta. Por exemplo, onde o mercado registra máximas mais altas, mas também mínimas mais baixas, e depois, máximas e mínimas mais baixas, aproximadamente no mesmo nível. Portanto, uma faixa de negociação não precisa ser perfeitamente reta, com máximas e mínimas no mesmo nível. Basicamente, pode ser qualquer tipo de mercado que não esteja em uma tendência clara de alta ou baixa. Agora, vamos analisar com mais detalhes as tendências de alta, baixa e lateral, pois a imagem que mostrei recentemente está um pouco distorcida. Vamos começar analisando a tendência de alta. Lembrem-se de que, para haver uma tendência de alta, precisamos registrar máximas e mínimas mais altas. E o que podemos observar na imagem aqui? Esta imagem mostra que estamos registrando uma máxima mais alta aqui, uma máxima mais alta aqui, e aqui, esta é mais uma máxima mais alta. Portanto, a cor desse círculo deveria ser verde, porque ainda estamos em uma tendência de alta neste momento. Também podemos ver que temos uma mínima mais alta. Mas esta aqui é mais uma mínima mais alta. Então, o mercado neste momento ainda está em tendência de alta. Mas agora vamos nos concentrar neste ponto aqui. Este é um ponto muito importante, porque é o ponto em que o mercado não consegue romper para uma máxima mais alta. Portanto, neste ponto, podemos considerar que o mercado entrou em uma faixa de negociação. Mas uma coisa muito importante a se considerar sobre as faixas de negociação é que elas são essenciais dentro das tendências de alta. Então, é muito possível que vejamos uma tendência de alta aqui. E, por um curto período, vejamos uma faixa de negociação, que podemos chamar de consolidação ou recuo. Isso aqui, na verdade, muitas vezes é apenas uma passagem na tendência de alta. E muitas vezes, após a faixa de negociação, a tendência continua na mesma direção. Por último, mas não menos importante, vamos considerar quando este mercado realmente entra em uma tendência de baixa. Bem, o primeiro sinal importante surge quando o preço rompe este ponto aqui. Porque quando o preço rompe abaixo deste ponto, certamente teremos uma nova mínima mais baixa. E este rompimento aqui é muito importante e falaremos sobre isso mais adiante neste curso. Mas, por enquanto, precisamos apenas perceber que, quando o preço rompe abaixo deste ponto, certamente teremos uma mínima mais baixa. Lembre-se, porém, que para haver uma tendência de baixa, precisamos ter máximas e mínimas mais baixas. Portanto, só quando atingimos esta máxima aqui é que temos, de fato, duas máximas e duas mínimas mais baixas. Basicamente, é neste ponto que a tendência real é confirmada. Muito bem, agora que você conhece o básico sobre tendências de alta, tendências de baixa e mercados laterais, estamos finalmente prontos para analisar a mudança de caráter, CH, e a quebra de estrutura, BO. E vamos começar aqui analisando a quebra de estrutura. Uma quebra de estrutura ocorre quando o preço rompe uma máxima mais alta dentro de uma tendência de alta, ou uma mínima mais baixa dentro de uma tendência de baixa. Por exemplo, aqui, você pode ver que este mercado está em uma tendência de alta. E quando o preço ultrapassa este ponto aqui,
Neste ponto aqui, o preço rompe para uma nova máxima dentro da tendência de alta. E, portanto, isso é uma quebra de estrutura, ou, em resumo, uma quebra de estrutura. Quando falamos de quebras de estrutura em uma tendência de alta, podemos chamar isso de quebra de estrutura de alta. E a mesma coisa acontece aqui. Você pode ver que neste ponto o preço rompe para mais uma máxima mais alta. Então aqui temos mais uma quebra de estrutura. Mas agora, como você pode ver aqui, esta máxima não foi rompida. Então não vimos mais quebras de estrutura nesta tendência de alta. Em vez disso, vamos nos concentrar nesta mínima aqui, quando o preço cai abaixo da mínima mais recente de uma tendência de alta. Chamamos isso de mudança de caráter, ou simplesmente, CHHOCH. Como o próprio nome indica, uma mudança de caráter significa que a natureza do preço, que atualmente está em uma tendência de alta, está mudando. Portanto, uma mudança de caráter é um primeiro sinal de alerta de que a tendência pode estar chegando ao fim. Agora, como exercício, quero que vocês tentem encontrar a primeira quebra de estrutura por conta própria. Se quiserem, podem pausar o vídeo agora e tentar encontrar a primeira estrutura de quebra de estrutura. Conseguiram? Bem, lembrem-se do que é uma quebra de estrutura. Ocorre quando rompemos as máximas em uma tendência de alta ou as mínimas em uma tendência de baixa. E como estamos nesta tendência de baixa, rompemos a primeira mínima. Bem, podemos ver que a primeira mínima da tendência de baixa está bem aqui. Lembre-se que, quando rompemos essa mínima, estávamos na verdade em uma mínima de tendência de alta. Mas o primeiro rompimento de uma mínima em uma tendência de baixa ocorreu a partir dessa mínima e foi confirmado aqui. Portanto, aqui temos a primeira estrutura de rompimento de barra. A próxima estrutura de rompimento de barra pode ser encontrada aqui. Você pode ver que, neste ponto, rompemos para mais uma mínima. Então, esta aqui é mais uma estrutura de rompimento de barra. Mas e quanto a toda essa parte aqui? Aqui fica um pouco mais complicado. Mas o que podemos notar primeiro é que, quando o preço rompe este ponto aqui, temos uma mudança de comportamento, certo? Porque, para termos uma tendência de baixa, precisamos registrar topos e fundos descendentes. Quando rompemos este ponto aqui, não estamos mais registrando topos descendentes, mas o próximo movimento aqui é mais complicado, porque você pode ver que, neste ponto, o preço rompe para mais uma mínima. Alguns traders consideram isso mais uma mudança imediata de comportamento. E quando vemos duas mudanças de comportamento acontecendo quase que imediatamente uma após a outra, como topos mais altos e fundos mais baixos, neste ponto não consideramos mais a tendência como sendo de alta ou de baixa. E lembre-se do que esse estado de mercado representa. É chamado de mercado lateral ou faixa de negociação. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais e analisar algo chamado quebra de estrutura interna e externa e mudança de comportamento. Aqui na tela, temos dois intervalos de tempo diferentes. A linha preta aqui representa o período gráfico maior, que pode ser, por exemplo, um gráfico diário, ou seja, cada vela representa um dia. Já a linha vermelha aqui representa o período gráfico menor, que pode ser, por exemplo, um gráfico de 1 hora. É importante entender que a mudança de caráter e a quebra de estrutura são fractais, ou seja, ocorrem em todos os períodos gráficos. A quebra de estruturas e a mudança de caráter que acontecem no período gráfico maior são geralmente chamadas de quebra externa de estruturas. Por exemplo, aqui você pode ver uma quebra de estrutura porque o preço rompe para uma máxima mais alta. Como isso acontece no período gráfico maior, podemos escrever I para externo e depois quebra de estrutura. Aqui temos mais uma quebra externa de estrutura. E aqui, por exemplo, estamos vendo uma mudança de caráter porque a tendência de alta não consegue mais manter mínimas mais altas. Então, escrevemos I para externo e depois mudança de caráter, assim. Mas agora, e isso é muito importante, também temos quebras de estruturas e mudanças de caráter no período gráfico menor. Você pode ver isso aqui, no período gráfico menor. O gráfico rompe para uma nova máxima. Então isso é uma quebra interna de estrutura. Aqui temos outra quebra interna de estrutura e aqui temos mais uma. Mas o que acontece aqui? Bem, neste ponto podemos ver que o período gráfico menor não consegue mais sustentar a alta.
Então, aqui temos uma mudança interna de caráter, e essa mudança interna de caráter é o início de uma pequena tendência de baixa no período gráfico menor. Uma coisa que você notará rapidamente aqui é que movimentos de alta no período gráfico maior geralmente se transformam em grandes tendências de alta no período gráfico menor, e movimentos que vão contra a direção da tendência, como aqui, geralmente também se transformam em pequenas tendências no período gráfico menor. E esse processo pode continuar indefinidamente. Então, vamos imaginar, por exemplo, que ampliamos esse movimento vermelho aqui. Se ampliarmos ainda mais, veremos que ele se parecerá com uma grande tendência em períodos gráficos ainda menores. Nós, como traders, podemos usar vários períodos gráficos simultaneamente para obter melhores entradas e saídas no mercado e, como resultado, realizar operações mais bem-sucedidas. Muito bem, agora que temos uma compreensão profunda da mudança de caráter e da quebra de estrutura, estamos prontos para analisar outro conceito importante de estrutura de mercado: os níveis fortes e fracos. Este conceito será usado ao longo de todo o curso, então preste bastante atenção. A base deste conceito é muito simples. Um nível forte é aquele que surge de um movimento que quebra a estrutura. E um nível fraco surge de um movimento que não consegue quebrá-la. Para encontrar nossos níveis fortes e fracos, basta analisar a quebra de estrutura e a mudança de caráter. A esta altura, você já sabe como fazer isso. Por exemplo, aqui temos uma quebra de estrutura, certo? Um nível forte é aquele que surge do movimento que quebra a estrutura. O que precisamos observar aqui é o início do movimento que quebrou a estrutura. Como podemos ver aqui, este foi o início do movimento que quebrou a estrutura. Então este aqui é um nível forte. Mas e este movimento aqui? Para que esse movimento seja forte, precisamos romper a mínima anterior, que está aqui embaixo. Portanto, este movimento aqui não conseguiu romper a estrutura. Ou seja, este é um nível fraco. Alguns traders também o chamam de mínima forte, pois parte de uma mínima. E chamam este aqui de máxima fraca, porque aqui é uma máxima. Pelo mesmo motivo, este aqui é outro nível forte ou mínima forte, pois esse movimento rompeu a máxima anterior. Aqui temos outro nível fraco, porque para que este nível seja forte, o movimento precisa romper esta mínima aqui. Mas e este movimento então? Bem, este aqui é, na verdade, um nível forte ou máxima forte. E por que é uma máxima forte? Bem, este movimento rompe a mínima anterior. Lembre-se, aqui temos uma mudança de padrão. E vejo que tanto os níveis que rompem estruturas quanto os que rompem padrões são níveis fortes, pelo mesmo motivo. Este aqui é um topo forte porque rompe a mínima. E este aqui é um fundo fraco ou nível fraco, porque não consegue romper acima deste ponto. E agora você pode estar se perguntando: por que aprendemos sobre níveis fortes e fracos? Bem, isso ficará muito claro no próximo capítulo, onde falaremos sobre oferta e demanda. Muito bem, agora chegou a hora de analisarmos a oferta e a demanda. E este é um conceito muito importante para investidores experientes que podemos usar, juntamente com o que aprendemos recentemente, para criar uma estratégia de negociação. Mas antes de analisarmos isso, precisamos aprender o básico sobre oferta e demanda. Em termos simples, a oferta e a demanda são a força por trás de todos os movimentos de preço. Para que o preço suba, precisamos ter mais demanda do que oferta. E para que o preço caia, precisamos ter mais oferta do que demanda. Na negociação com conceitos de dinheiro inteligente, identificamos áreas no gráfico onde observamos desequilíbrios entre oferta e demanda. Essas áreas de desequilíbrio são conhecidas como zonas de oferta e demanda. Mas por que precisamos ser capazes de identificar zonas de oferta e demanda? Bem, podemos usar essas zonas para encontrar pontos de entrada no mercado. A seguir, veremos uma fórmula passo a passo para identificar zonas de oferta e demanda. Começaremos analisando como identificar zonas de demanda com conceitos de dinheiro inteligente. E a fórmula é bastante simples. O primeiro passo é encontrar um candle de forte momentum. O que é um candle de momentum?
Em termos simples, um candle de momentum é um candle com um movimento de preço forte e acentuado. Então, por exemplo, esta vela aqui é uma vela de momentum. Simplificando, o que procuro em velas de momentum é que ela tenha pelo menos o dobro do tamanho do corpo real das velas anteriores. Mas de preferência, 3 ou até 4 vezes o tamanho das velas anteriores. Para isso, você pode observar as 3 velas anteriores e comparar o comprimento da vela de momentum com o comprimento das velas anteriores. Procure por um corpo real que tenha pelo menos o dobro do tamanho dessas velas. Depois de encontrar a vela de momentum, o segundo passo é observar a vela anterior. Neste caso, vamos observar esta vela aqui. O terceiro passo é desenhar uma zona em torno da vela anterior. Quando se trata de desenhar zonas de oferta e demanda, os traders sempre têm estratégias e métodos diferentes para isso. Mas uma estratégia simples e direta é desenhar uma zona em torno da vela anterior. O que queremos fazer é desenhar uma zona do ponto mais alto da vela anterior até o ponto mais baixo da vela anterior. A distância entre esses dois pontos será a nossa zona de demanda. Essa zona de demanda é uma zona de desequilíbrio, onde a demanda é maior que a oferta. Porque para criar uma vela tão grande como esta, precisamos ver muito mais demanda do que oferta. A teoria é que, quando o preço eventualmente cair e voltar para a área de demanda, como esta foi uma zona de desequilíbrio no passado, esperamos que a demanda entre nessa área também no futuro e impulsione o preço para cima. Agora, vamos dar uma olhada rápida em como identificar o conceito de dinheiro inteligente. Zonas de oferta. Para isso, o primeiro passo é encontrar um candle de forte momentum. Como vocês podem ver aqui, temos um exemplo de um candle de forte momentum. Por que este candle é um candle de momentum? Bem, o que fazemos é observar os candles anteriores. Podemos ver claramente que o corpo real deste candle é mais que o dobro do tamanho dos candles anteriores. Neste caso, é talvez 5 vezes maior, e isso é um bom sinal de um candle de momentum. O próximo passo é observar o candle anterior. Neste caso, temos um candle especial, o que chamamos de candle doji. Aliás, pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre candlesticks e padrões de candlesticks, eu tenho um curso completo sobre padrões de candlesticks aqui no canal. Se tiverem tempo, recomendo muito que assistam ao vídeo. Vou deixar o link aqui no canto para que vocês possam continuar aprimorando suas habilidades de trading depois deste vídeo. O terceiro passo neste processo é, mais uma vez, desenhar uma zona em torno da vela anterior. Para simplificar, queremos que essa zona contenha toda a vela anterior. Ou seja, desenhamos a zona do ponto mais alto da vela até o ponto mais baixo. Essa área aqui será nossa zona de oferta. Novamente, essa zona é criada pelo desequilíbrio entre oferta e demanda. Pois, para que o preço caia tão acentuadamente e rapidamente, precisamos de um forte desequilíbrio entre compradores e vendedores. Muito bem, agora vamos dar uma olhada em um exemplo real de zona de demanda. Primeiramente, aqui podemos notar uma vela de forte momentum. Podemos ver que esta vela é claramente mais que o dobro do tamanho em comparação com as anteriores. Então, o que fazemos aqui é desenhar uma zona de demanda contendo a vela anterior. Ou seja, queremos que a zona contenha os pavios e o corpo real da vela anterior. E você pode ver que, depois disso, o preço subiu e ficou praticamente lateralizado por um tempo. Mas, quando se trata de negociação, é muito importante ser paciente, porque eventualmente o preço caiu bruscamente para esta área de demanda. Nós a tocamos rapidamente e, como diz a teoria, como tivemos demanda nesta área no passado, é provável que vejamos demanda no futuro, e depois de tocarmos a área de demanda, podemos ver que houve muita demanda entrando e o preço disparou.
Mais adiante neste vídeo, veremos exatamente como você pode combinar essa estratégia com o conhecimento sobre a estrutura de mercado que aprendemos anteriormente. Mas por enquanto, isso é basicamente o que precisamos saber. Também quero mostrar rapidamente um exemplo de oferta e lembrem-se da fórmula. O primeiro passo é procurar uma vela de forte momentum. E aqui podemos ver uma vela de forte momentum. O que também podemos notar é que esta vela tem claramente mais que o dobro do tamanho em comparação com o corpo real das velas anteriores. Neste caso, é quase 10 vezes maior. Portanto, temos aqui uma vela de momentum muito forte, indicando um forte desequilíbrio entre oferta e demanda. O próximo passo é observar a vela anterior à vela de momentum e, em seguida, traçar uma zona da máxima à mínima dessa vela, movendo-a para a esquerda. Então, aqui temos nossa área de oferta e, mais uma vez, podemos ver que o preço caiu aqui. Subiu, quase tocou a oferta bem aqui. Como vocês podem ver, e neste ponto vimos um momento brusco de queda novamente. Mas, mais uma vez, as ferramentas conseguiram assumir o controle e rapidamente subimos acima desta área. E isso aqui foi quase como uma captura de liquidez, e falaremos mais sobre capturas de liquidez mais adiante neste vídeo, porque elas podem ser muito úteis, tanto para evitar sinais de queda quanto para entrar no mercado. Mas, como vocês podem ver aqui, assim que o preço atingiu a oferta, vimos muita oferta entrando e o mercado entrou em colapso total, certo? Agora que sabemos sobre a oferta no mercado, é hora de vermos como podemos encontrar as melhores zonas de oferta e demanda, e para fazer isso, vamos combinar dois conceitos. O que aprendemos anteriormente, no vídeo sobre estrutura de mercado com oferta e demanda. Então, repetindo, a estrutura de mercado explica como e por que o mercado se move, enquanto as zonas de oferta e demanda mostram desequilíbrios no mercado. O que queremos fazer aqui é combinar a estrutura de mercado com a oferta e a demanda para identificar zonas de alta qualidade. Agora, vamos ver como fazer isso passo a passo. Começando pelas zonas de demanda de alta qualidade. Para encontrar essas zonas, procuramos por mínimas fortes. Lembre-se do que vimos anteriormente no vídeo. As mínimas fortes são criadas a partir de movimentos que rompem a estrutura. Por exemplo, aqui temos uma quebra de estrutura, o que torna essa mínima forte. Digamos que temos um candle parecido com este aqui e vemos um candle de momentum verde forte como este. Quando vemos esse tipo de movimento, uma mínima forte, podemos traçar uma zona de demanda de alta qualidade. Lembre-se, traçamos a zona a partir do ponto mais alto. A vela anterior, até o ponto mais baixo, inclui os pavios aqui. E então estendemos a zona para a direita. Esta área aqui representa nossa demanda. E o que buscamos é que o preço retorne a essa área de demanda. Como vimos demanda no passado. Ou seja, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Esperamos que a demanda se repita no futuro. Para confirmar o sinal de entrada, geralmente procuro por algum padrão de vela ou outro sinal de ação do preço. Um ponto importante a observar é que, digamos que encontramos outra área de demanda a partir desta mínima forte aqui. Esta aqui é outra mínima forte, pois houve uma quebra de estrutura. É importante notar que o preço nem sempre cairá até a área de demanda. Muitas vezes, o preço reverterá antes que a área de demanda apareça. Mais adiante neste curso, quando falarmos sobre gaps de valor justo, abordaremos como encontrar bons pontos de entrada mesmo que o preço não atinja nossa oferta ou demanda. Mas agora, como encontramos nossas zonas de oferta de alta qualidade? Bem, o princípio aqui é bastante similar, porém oposto. O que estamos procurando agora são máximas fortes. E lembre-se, uma máxima forte é um movimento que rompe a estrutura. Por exemplo, este movimento aqui não é uma máxima forte. Por quê? Porque o movimento a partir deste ponto não conseguiu romper a estrutura. Lembre-se, para romper a estrutura, o preço precisa cair abaixo deste ponto aqui. Novamente, este aqui é outra máxima fraca.
porque este movimento não conseguiu romper esta mínima aqui. Mas se você observar a terceira máxima aqui, podemos ver que esse movimento conseguiu romper a mínima anterior, causando uma mudança de comportamento. E como essa é uma máxima forte, podemos procurar por uma zona de oferta de alta qualidade nessa área. Digamos que tivéssemos um candle parecido com este neste ponto. E então vimos muita oferta entrando. Então temos um candle vermelho forte aqui, indicando oferta. E lembre-se de como desenhar nossa zona de oferta. Incluímos o candle anterior, desenhamos a oferta aqui à direita. E nosso objetivo aqui é basicamente esperar que o preço suba até a área de oferta e então reverta para baixo. Mais uma vez, para justificar uma posição vendida, geralmente procuro por algum tipo de sinal nessa área de oferta. Pode ser um padrão de candlestick bearish ou simplesmente um candle de momentum bearish forte. Mas queremos ver algum tipo de indicação de que realmente há oferta entrando novamente nessa área. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo real de demanda de alta qualidade. Como podemos ver neste gráfico, tivemos nossa primeira quebra de estrutura aqui. Portanto, é possível que encontremos alguma demanda neste ponto baixo. Mas neste caso específico, você pode ver que tivemos um candle aqui, que na verdade era um martelo de alta, que por si só é um sinal de reversão de alta. Então, este aqui era uma potencial oportunidade de negociação. No entanto, podemos ver que o próximo candle era verde, mas não demonstrava muito impulso. A terceira vela após essa mínima foi uma vela de forte momentum. Então poderíamos argumentar que poderíamos traçar uma área de demanda a partir dessa vela aqui. Mas a razão pela qual optei por não traçar essa área de demanda, mesmo tendo visto uma recuperação, uma bela recuperação, nesse nível, é que prefiro que a demanda entre bem perto da mínima. Então, vamos dar uma olhada no segundo exemplo. Você pode ver que tivemos outra quebra de estrutura aqui. Uma bela quebra. Tivemos uma forte vela de rompimento acima da quebra da estrutura, o que é um bom sinal. Também tivemos uma pequena absorção de liquidez aqui antes do rompimento. Mas o que eu quero focar é nesta área aqui. Como você pode ver, nessa mínima, vimos uma vela de momentum muito forte, o que indica que estamos vendo a demanda entrando. Como vocês já sabem, o que eu fiz foi pegar a vela anterior e traçar a área de demanda. E lembrem-se que, antes de traçarmos essa área de demanda, precisamos ver a quebra da estrutura, porque se não virmos uma quebra em termos de estrutura, não sabemos se este ponto aqui representa uma mínima forte, mas após essa quebra de estrutura, o preço subiu e atingiu uma nova máxima. Em seguida, caiu aqui, subiu novamente, testou essa máxima. E, eventualmente, caiu até a área de demanda. Isso levou várias velas. E um ponto importante na negociação de oferta e demanda é a paciência. Precisamos esperar que o preço retorne à área de demanda antes de considerarmos uma possível entrada. É muito melhor ser paciente do que forçar operações, pois forçar operações nunca é uma boa ideia e geralmente leva a perdas. O que podemos observar aqui é que, quando o preço caiu e testou a demanda, vimos um sinal de alta, pois o preço formou um martelo de alta. A partir desse ponto, o preço subiu rapidamente. E até mesmo houve outra quebra de estrutura, o que significa que essa tendência de alta continua. Mas agora você pode estar se perguntando, onde entramos? Onde colocamos nossos níveis de stop loss e alvo? Existem vários métodos diferentes. Mas vamos analisar uma maneira bem simples de fazer isso. O ponto de entrada é bastante direto. Você pode entrar no fechamento do candle que confirma o padrão de candlestick ou o candle que confirma a zona de demanda. Quanto ao stop loss, uma maneira de defini-lo é colocá-lo abaixo do ponto mais baixo do padrão. Outro método comum, e bastante frequente, é colocar o stop loss abaixo da zona de demanda. Já em relação ao alvo, muitos traders costumam definir um alvo acima da quebra da estrutura, pois, em uma tendência de alta, a expectativa é que ela continue. Ou seja, que ocorra outra quebra da estrutura. Mas o que eu prefiro fazer é definir o alvo logo abaixo da máxima. E por quê? Bem, o motivo é que, considerando a máxima anterior e, especialmente,
Neste caso, quando temos dois toques claros nessa área de resistência, é muito possível que o preço reverta novamente ao atingir essa resistência. Portanto, especialmente neste caso, pode fazer sentido definir sua meta antes da resistência, para que, mesmo que o preço suba, teste a resistência e depois caia. Ainda assim garantamos o lucro. Muito bem, pessoal, agora é hora de analisarmos os gaps de valor justo, ou FVGS. O que é um gap de valor justo? Bem, os gaps de valor justo, ou FVGS, identificam desequilíbrios no mercado. Isso é bastante semelhante à oferta e à demanda. Lembre-se que a área de oferta e demanda é uma área onde há um desequilíbrio entre oferta e demanda e, em termos simples, isso também se aplica aos gaps de valor justo. No entanto, a forma como identificamos um gap de valor justo é muito diferente da identificação de um gap de oferta e demanda. Portanto, preste muita atenção, pois os gaps de valor justo funcionam porque grandes movimentos, ou seja, velas de momentum, criam ineficiências temporárias no mercado. Durante esses gaps, compradores ou vendedores dominam o mercado. Assim, temos um gap de valor justo de alta e um gap de valor justo de baixa. Vamos analisar como identificar esses dois tipos e como os traders usam os gaps de valor justo. Bem, nós os usamos como potenciais pontos de entrada, esperando que o mercado preencha esses gaps. Então, vamos ver como identificar os gaps de valor justo. Primeiramente, temos dois tipos principais de gaps de valor justo: o gap de valor justo de alta e o gap de valor justo de baixa. Também temos muitas variações diferentes de gaps de valor justo de alta e de baixa. Mas o princípio básico dos gaps de valor justo é o mesmo. E aqui eu sinto que muitos traders complicam demais os gaps de valor justo. E, em muitos casos, isso é um pouco desnecessário, porque o núcleo e os fundamentos dos gaps de valor justo são os mesmos. Na verdade, é bem simples. Então vamos começar vendo como podemos identificar o gap de valor justo de alta. A primeira coisa que procuramos em relação aos gaps de valor justo é um candle de forte momentum. Como regra geral, geralmente queremos que esse candle seja mais que o dobro do tamanho dos candles anteriores, ou até 3 vezes maior, ou talvez até 5 vezes maior. Neste caso, você pode ver que este candle é quase 5 vezes maior que o anterior. O próximo passo é identificar o candle anterior ao candle de momentum e o candle posterior a ele. Então, traçamos uma linha aqui a partir do ponto mais alto do candle anterior, e outra linha aqui a partir do ponto mais baixo do candle seguinte. A distância entre esses dois pontos é o gap de valor justo. Se os pavios desses candles fossem mais longos, digamos que este candle tivesse um pavio parecido com este, e talvez este outro candle tivesse um pavio parecido com este, então nosso gap de valor justo estaria entre este ponto e este ponto. Certo, aqui, essa distância seria o nosso gap de valor justo. E o mesmo, mas o oposto, é verdadeiro para o gap de valor justo do candle de momentum. Queremos identificar o candle de momentum, então, observamos o candle anterior e o posterior. Digamos, por exemplo, que este candle tenha chegado até aqui embaixo. Então, nosso gap de valor justo seria deste ponto até este ponto. Agora, vamos ver como podemos usar os gaps de valor justo para encontrar pontos de entrada no mercado. Como você pode ver aqui, temos uma tendência de alta e já temos várias zonas de demanda no gráfico. O motivo de termos essas zonas de demanda é basicamente para demonstrar como os gaps de valor justo são diferentes da demanda, porque eles podem aparecer em outros pontos do mercado. Então, lembre-se de que, para encontrar uma boa zona de demanda ou oferta, preferimos que a demanda ocorra em mínimas fortes. Mas, quando se trata de gaps de valor justo, podemos identificá-los no meio do movimento. No caso de gaps de valor justo de alta, ainda preferimos encontrar o gap em um movimento que rompa a estrutura. Por exemplo, este movimento aqui vai quebrar a estrutura aqui. Então isso é uma quebra de estrutura. De preferência, queremos encontrar o gap de valor justo durante este movimento. Mas a vantagem é que podemos, por exemplo, identificar um gap de valor justo aqui. Então este poderia ser o gap de valor justo, ou FVG. E o que procuramos é que o preço
Suba e volte a cair para testar esse gap de valor justo. Então, queremos procurar algum tipo de sinal de alta surgindo no gap de valor justo. E este aqui pode ser um bom ponto de entrada. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo de como podemos usar gaps de valor justo. Como você já pode ver neste ponto aqui, temos um gap de valor justo bem claro. A razão para isso é que temos um candle de forte momentum aqui e também temos um gap entre o ponto mais baixo deste candle e o ponto mais alto deste candle. Então, podemos desenhar nossa zona de gap de valor justo assim. Neste caso, você pode ver que o preço subiu aqui, caiu, testou a área do gap de valor justo e então subiu novamente. No entanto, quanto aos pontos de entrada, acho que este foi um pouco complicado. Poderíamos argumentar que seria possível entrar no fechamento deste candle vermelho, pois vimos uma recuperação a partir do gap de valor justo. Mas, neste caso, não vimos um sinal claro nesse gap. Portanto, este é um exemplo de operação que talvez seja melhor evitar. Era uma situação de 50-50 avos, mas, como podemos ver, o preço acabou ultrapassando o nível de rompimento de estrutura aqui, então agora podemos procurar novamente por bons gaps de valor justo e aqui você pode ver que temos uma vela de alta forte. Também temos algum espaço entre o ponto mais alto desta vela e o ponto mais baixo da vela seguinte ao gap. Então, aqui temos mais um gap de valor justo. O preço subiu aqui, criou uma máxima. Caiu e testou esse gap várias vezes. E aqui eu quero prestar atenção especial a esta vela aqui. Porque aqui podemos ver um martelo de alta muito forte. E como temos um sinal de alta, podemos usá-lo como entrada. Entramos no fechamento da alça desse martelo. Quanto ao stop loss, neste caso, faz sentido colocá-lo logo abaixo deste padrão, porque este stop loss está abaixo do gap de valor justo e também abaixo do padrão. Para o alvo, você pode colocá-lo logo abaixo da estrutura de rompimento aqui ou logo acima. Também é possível usar uma relação risco-recompensa fixa. Então você pode medir este comprimento aqui e usar uma relação de 2:1 como alvo. Provavelmente por aqui, e o que é muito interessante notar é que o preço subiu e depois caiu para testar novamente essa lacuna de valor justo. A partir desse ponto, o preço disparou e criou uma nova quebra de estrutura. Muito bem, agora vamos dar uma olhada na captura de liquidez. Este é um dos meus conceitos favoritos de dinheiro inteligente porque muitas vezes pode ser um ótimo sinal de entrada. Também é bem fácil definir seu stop loss e alvo a partir dessas capturas de liquidez. Mas, antes de tudo, precisamos entender o que são zonas de liquidez. Zonas de liquidez são basicamente áreas com alta concentração de ordens. São áreas no gráfico onde, por exemplo, temos muitas ordens de stop loss ou ordens de compra esperando para serem executadas. A teoria é que os grandes players, também conhecidos como dinheiro inteligente, frequentemente tentam pressionar o preço para cima ou para baixo para acionar essas ordens. Quando essas ordens são executadas, isso cria liquidez para o dinheiro inteligente. Por exemplo, digamos que temos um nível de suporte bem claro aqui. Como esse nível de suporte é muito visível no gráfico, é provável que haja muitas ordens de stop loss posicionadas logo abaixo dele. Assim, o dinheiro inteligente pode pressionar o preço para baixo para acionar essas ordens. Isso criará mais pressão vendedora, e o dinheiro inteligente, por sua vez, usa essa pressão para comprar muito a um preço baixo, o que, consequentemente, impulsionará o preço para cima. Como o preço rompeu o suporte aqui, isso geralmente leva muitos traders a abrirem posições vendidas, apostando que o mercado continuará caindo. Ao abrir uma posição vendida, o trader posiciona seu stop loss acima do preço atual. Portanto, podemos ter muitas ordens de stop loss neste ponto. Quando o dinheiro inteligente pressionar o preço para cima novamente, isso poderá acionar o stop loss recém-criado pelos traders vendidos, gerando ainda mais pressão compradora. Como expliquei, o mercado frequentemente reverte após a absorção de liquidez devido ao desequilíbrio temporário criado. E nós, como traders, podemos usar essas reversões como potenciais pontos de entrada. Aqui temos um exemplo clássico de captura de liquidez.
Primeiro, você pode ver que este mercado está em tendência de alta, com máximas e mínimas cada vez mais altas. Mas, neste ponto, podemos observar que houve uma captura de liquidez. Agora, você pode estar se perguntando, quando o preço cai abaixo deste ponto, como aconteceu aqui? Aprendemos anteriormente no vídeo que isso indica uma mudança de comportamento. Então, por que não seria uma mudança de comportamento agora? Bem, cada trader tem seus próprios métodos. Mas o que eu costumo observar e o que procuro identificar quando vejo uma captura de liquidez é um candle que forma um pavio abaixo do suporte ou resistência e, em seguida, sobe rapidamente para cima. Por exemplo, podemos ter um candle martelo como este. Isso aqui é uma clara indicação de captura de liquidez. E é por isso que, para ver uma verdadeira mudança de caráter, o que eu procuro aqui é que o candle feche abaixo deste ponto mínimo aqui. Para que haja uma mudança real de caráter, geralmente quero ver a ação do preço confirmando essa mudança. Portanto, é muito importante analisar a ação do preço nesses pontos críticos da estrutura de mercado. Aliás, pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre a ação do preço, eu tenho um curso completo em vídeo sobre o assunto. Vou deixar o link para o vídeo aqui no canto e recomendo fortemente que todos vocês assistam a esse vídeo depois de verem este. Muito bem, agora vamos dar uma olhada em como operar capturas de liquidez. A primeira coisa que podemos notar neste gráfico é que estamos em uma tendência de alta, porque o preço continua rompendo a estrutura enquanto, ao mesmo tempo, mantém as mínimas. Aqui, registramos uma nova máxima. Mas nesta vela verde podemos ver algo muito interessante. O preço subiu rapidamente acima do nível de resistência. Precisávamos de mais uma quebra de estrutura. Mas como o preço subiu e imediatamente sofreu um forte movimento de queda, isso indica uma possível captura de liquidez. É possível que o dinheiro inteligente tenha acionado vários stops colocados logo acima dessa máxima, usando essa liquidez para abrir uma posição grande. Como resultado, os traders que compraram nessa ruptura e que provavelmente colocaram seus stops abaixo desse ponto podem ser acionadas, gerando ainda mais pressão de baixa. Uma coisa que eu gosto muito nas capturas de liquidez é a facilidade de gerenciar o risco e entrar em operações. Uma das maneiras mais comuns de entrar é simplesmente no fechamento da vela que causou a captura de liquidez. O stop loss geralmente é posicionado acima do ponto mais alto deste candle. Porque se o preço subir acima, teremos mais uma quebra de estrutura, o que indica uma continuação da tendência de alta. Quanto ao seu nível-alvo, um método comum é usar uma relação risco-recompensa simples. Você pode medir este comprimento aqui e uma relação risco-recompensa de 2 definiria seu alvo por volta disso. Muito bem, pessoal, este curso está chegando ao fim em breve. Mas antes de encerrarmos, quero agradecer muito a todos por assistirem. Se vocês acharam este curso útil ou valioso, seria incrível se pudessem demonstrar isso curtindo o vídeo. Ao curtir o vídeo, você ajuda o algoritmo do YouTube a promovê-lo ainda mais pessoas, então eu realmente agradeço cada curtida. E, pessoal, claro, se vocês tiverem alguma dúvida sobre este vídeo, ou sugestões de temas para vídeos futuros, não hesitem em deixar um comentário aqui embaixo. Farei o possível para responder a todos. E, por último, mas não menos importante, quando estiverem prontos para continuar sua jornada no trading, recomendo muito que confiram esta playlist aqui. Ela contém todos os cursos de trading que eu já fiz e tem mais por vir em breve. Então é isso, pessoal, espero que todos tenham um ótimo dia. E espero ver vocês em outro vídeo muito em breve. Até mais, tchau tchau.